Meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Estamos aqui em nosso canal e vamos estar dando sequência a uma série de estudos relacionados a personagens bíblicos que passaram pela história de Israel, pela história da humanidade e que trouxe para as nossas vidas grandes lições. Hoje vamos falar de um personagem onde é pouco notório na história da Bíblia Sagrada. Um personagem que é contado por mais curtos versículos, mas que vai trazer para nós grandes lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material e para a nossa vida congregacional. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, e vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Preste muita atenção nessa leitura que vamos fazer. A Bíblia nos diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificarem, e se a tua mão for comigo, e fizere que do mal não seja aflito, reticências, e Deus lhe concedeu o que tinha o pedido. Vemos aqui uma história muito interessante, baseado no livro de Crônicas. Observe que o livro de Crônicas, ele é contido em 2 volumes. E vemos aqui um breve relato, como se o livro de Crônicas fosse um mini Pentateuco, aonde Crônicas, ele vai contar um breve relato do aprendizado que vemos com o reinado de Davi e também dos seus sucessores, dos seus filhos que assumiram assim um trono de Israel. E vemos que o livro de Crônicas, ele vai trazer para nós histórias fundamentais do povo de Deus e de homens que foram escolhidos e que marcaram a história no livro de Crônicas. Crônicas faz parte de um gênero textual, de um texto narrativo, aonde por base um texto narrativo, ele deve estar na primeira ou terceira pessoa. Precisa ter um contador que seja o narrador e também os personagens, o protagonista e o antagonista da história. E aqui vemos no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4 em especial, nesses 2 versículos, vamos ver aqui a história de Jabes. E para iniciarmos, eu não sei se você já ouviu falar dessa história, e se você não ouviu, e essa história você está tendo conhecimento através desse vídeo, já deixa aí nos comentários, porque temos muito que aprender a respeito da história de Jabes. Primeiro pelo seu nome. O nome de Jabes significa sequidão, deserto. Para uma mãe colocar o nome Jabes, por certo, ela passou por muito sofrimento durante o período da gestação. É tanto que a Bíblia relata que Jabes, ele foi o mais ilustre do seu irmão, e sua mãe colocou o nome Jabes porque ela teve com sofrimento. Ela teve com dores. Mas observe que o texto vai iniciar dizendo que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, o que mais se abrilhantou, o que mais se destacou. Apesar de Jabes começar a sua história com sofrimento, desde o ventre da sua mãe, mas Deus já tinha um projeto para a vida de Jabes. Quem sabe a tua história até começou com sofrimentos, mas se você está passando por esse sofrimento, se prepara, porque Deus tem algo muito melhor
para oferecer para a tua vida. Deus tem algo muito melhor e brevemente, a luz de Deus vai raiar na tua vida e você vai ganhar destaque. Você será o mais ilustre, aquele que faz a diferença, aquele que as pessoas olham e vê um brilho diferente. Quem sabe você é esta pessoa, muitas das vezes carregados de uma história de sofrimento, mas quando alguém olha para você, percebe que em você, meu irmão, há um brilho especial. E esse brilho especial não vem de você mesmo, mas é o brilho do Espírito Santo. Eu sempre aprendi e costumo dizer que melhor não é o início das coisas, mas melhor é o final das coisas. Quem sabe a tua história iniciou com sofrimento, a tua história iniciou com batalhas, com lutas ferrenhas, mas se prepare, porque a glória de Deus vai ser manifestada em tua vida, assim que no momento do final da nossa história, sermos arrebatados para o céu. Então vemos que Jabes, ele já começa a sua história em destaque. Ele se destaca dos seus irmãos, não porque ele tinha a maior aquisição financeira. Ele se destaca dos seus irmãos, não em questão de estatura, quem sabe, ou de aparência física, de aparência exterior. Tem muitas pessoas que acham que o que faz a diferença na vida delas é o poder aquisitivo, é a aparência exterior. Mas não é nada disso que o texto nos declara. Observe que na Bíblia Sagrada, várias pessoas foram ganhar destaque em suas famílias. Por que não falar de José? José se destacou dos seus irmãos. José era o mais novo, era o bastardo, não era o primogênito, que tinha todo o direito de herdar a herança de seu pai. Mas simplesmente José se destaca, porque Deus tinha um projeto na vida de José. Por que não falar de Davi? Davi também ganha destaque. E a palavra de Deus para a tua vida hoje, a palavra de Deus a respeito do ensinamento da história de Jabes é que em meio à geração que você está, em meio à sua família, Deus já tem colocado uma unção diferente na tua vida. Oh glória! Deus já tem colocado você como luz, como brilho em meio às trevas. Então não te preocupa, mesmo que a sua história seja uma história de sofrimento, mas mesmo você sofrendo, mesmo que doa as percas que você tem, mas Deus faz questão de derramar um óleo, e esse óleo vai te dar destaque. Se você deseja aprender ou continuar aprendendo mais sobre a história de Jabes, fica ligado, porque ainda durante a semana estaremos postando mais um vídeo a respeito da história de Jabes. E você vai ver, aqui encontramos pelo menos 5 pilares da oração de sucesso. Vamos ver e aprender com Jabes o que pedir a Deus, como pedir. São 5 pilares que talvez você precise aprender para fazer toda a diferença na tua vida. E tem mais, é um único texto na Bíblia Sagrada que você encontra reticências. Você sabe o que é isso? Vem com a gente, siga-nos e deixe seu comentário.